que Genebra? Genebra, por conta de um diplomata suíço chamado William Rappard. E o nome desse centro é William Rappard. Como amigo do presidente Woodrow Wilson, o convenceu de que a Liga das Nações se instalasse não em Paris ou em Bruxelas, que eram as outras cidades candidatas, mas em Genebra. E Genebra, sobretudo, porque era uma cidade com uma tradição de acolher estrangeiros, desde a época dos protestantes, a tradição humanitária de Genebra por conta da Cruz Vermelha, e não só Genebra, como este lugar onde se encontra o prédio da OMC. Aqui ao lado há uma pequena casa, nem tão pequena assim, um estilo de chalé de pedra, que era a propriedade da família Rappard, e foi aqui ao lado que se construiu este prédio, que é o primeiro prédio a ser construído na Suíça por uma organização internacional. E aqui, então, anteriormente, na verdade, foi originalmente construído para a Organização Internacional do Trabalho, né? Exatamente. E o que aconteceu? Como passou a ser um prédio destinado à OMC? Portanto, esse prédio foi construído entre 1923 e 1926 para abrigar a Organização Internacional do Trabalho. E o prédio, quem visita, repara muitas obras de arte, painéis, quadros, todos alusivos ao trabalho. E a Organização Internacional do Trabalho esteve aqui de 1926 até 1975, quando ela queria expandir o prédio, queria fazer uma extensão. Havia um projeto desde os anos 60, mas que encontrou muita resistência na administração cantonal de Genebra, e os genebrinos são muito ciosos dos parques e dos jardins. Então decidiram que a OIT ia sair deste prédio, e neste prédio se instalaram o GATT, na parte antiga, menor, e o Alto Comissariado de Refugiados, na parte maior do prédio. E essas duas instituições ficaram neste prédio de 1975 até 1995, quando foi criada a OMC, e a OMC, então, se instalou no prédio inteiro. Conseguiria compartilhar conosco, então, algumas curiosidades da reforma do prédio histórico, quando ela foi iniciada? Decoração, portas, átrio? Acho que uma das principais curiosidades da renovação do prédio antigo foi o fato de nós termos redescoberto várias obras de arte do templo da OIT que tinham sido cobertas. Isso foi uma coisa muito interessante, por total acaso. Chamamos uns peritos de arte do Museu de Arte de Lausanne, que vieram aqui, e num fim de semana começamos a descobrir, foi uma verdadeira caça ao tesouro, várias obras de arte que foram descobertas no processo de renovação do prédio. Algumas delas tinham sido cobertas há mais de 40 anos. Foi bem divertido essa redescoberta de várias obras de arte, que de qualquer maneira estavam lá, algumas bem preservadas, mas não estavam valorizadas, evidentemente, não estavam à vista do público. E houve todo um processo de, digamos, reapropriação dessas obras de arte por parte da OMC, ainda que elas sejam todas alusivas ao trabalho e não ao comércio. Mas era importante para a gente revalorizar essa parte histórica do prédio. E como surgiu a ideia da criação da Sala Brasil? Foi antes ou foi após a reforma do prédio? Sala Brasil foi, na verdade, antes da reforma, foi nos anos 30, quando a OIT fez a primeira extensão do prédio. A primeira extensão, o prédio original era um retângulo. A primeira extensão foi justamente neste lugar onde nós estamos, uma perninha do prédio que vai em direção ao lago. E ali se fizeram 5 salas. A sala que representava os governos foi decorada pelo governo do Brasil. O governo do Brasil ofereceu para decorar a sala. O que eles não sabiam na OIT é que o Brasil ia decorar a sala com um mapa do Brasil. E a administração da OIT não gostou muito da ideia, eles achavam que ia ser uma decoração neutra. Então pediu-se que o Brasil revisitasse o projeto de decorar a sala com um grande mapa do Brasil, e com o escudo do Brasil, e com mobiliário de madeira brasileira.
Ele falou, não, faça alguma coisa mais neutra. E naquele momento, então, o Brasil disse, bom, se é nesses termos, então eu não quero. Então eu retiro a oferta. E houve uma negociação interessante, e tudo isso está nos arquivos da OIT, pela qual se aceitou que o Brasil decorasse a sala com o mapa, mas dizendo que aquilo era uma exceção, que nenhum outro país, que nenhum se ia aceitar nenhuma doação de outro país. O Brasil evidentemente concordou, porque é o único país que tem uma sala com o seu nome, o que é extraordinário. Uma curiosidade sobre a Sala do Brasil é que a mesa que está hoje na Sala do Brasil é uma réplica da mesa original, a mesa de mogno do Amazonas, e o embaixador Roberto Azevedo e a embaixadora Maria Nazaré Azevedo foram quem conseguiram que a CNI, Confederação Nacional da Indústria, fizesse uma doação da réplica da mesa original que se encontra no prédio da OIT. Muito legal. E com relação à construção do prédio novo, quais foram os principais desafios? Acho que o principal desafio do prédio novo foi o referendo que ocorreu em 2008. O terreno onde está o prédio novo era um estacionamento, era um terreno já asfaltado, mas a classificação do terreno era como se fosse área verde. E a Prefeitura de Genebra desclassificou a área verde como área construtível. E nesse momento, um partido aqui da cidade de Genebra colheu assinaturas, aqui na Suíça, como vocês sabem, há essa ideia desse Instituto da Democracia Direta, e lançou-se um referendo para verificar se a população estava de acordo ou não com a mudança de classificação do terreno para que a OMC pudesse construir o prédio novo. O que implicou, portanto, que antes de começarmos a construção, nós tivemos que fazer uma campanha política aqui em Genebra. Eu fui às portas dos supermercados nos sábados aqui em Genebra, distribuindo panfletos, e uma campanha política junto aos jornais, rádio e televisão, para convencer a população genebrina de votar a favor da construção do prédio num lugar que, evidentemente, é muito sensível, porque nós estamos no meio de um parque, na beira do lago. Em qualquer lugar isso seria complicado, aqui em Genebra mais complicado ainda. E a grande notícia, evidentemente, é que o resultado do referendo foi favorável à MC em 61%, que é um resultado mais do que louvável e respeitável, sobretudo em se tratando de uma cidade como Genebra, em que a população é tão ciosa das áreas verdes da cidade. Então é realmente um momento para comemorar esses 6 anos de... Não há dúvida, esse é um momento de grande comemoração, e o prédio novo da OMC é resultado de uma longa negociação, de uma campanha política, de um concurso internacional de arquitetura em que houve mais de 100 projetos apresentados, e uma construção que ganhou prêmios. É o maior prédio na Suíça que tem um selo de qualidade ambiental. Portanto, é sim uma grande comemoração. Nós que trabalhamos aqui no OMC temos muito orgulho desse prédio. Tem mais uma curiosidade da Calçada Rio, inspiração, homenagem. Como que foi? Como que surgiu isso? Isso foi a última coisa que foi feita no prédio. Portanto, é o espaço existente entre o prédio antigo e o prédio novo da OMC. E é um espaço em que o arquiteto havia previsto umas fontes, uma queda d'água, etc. Verificou-se, quando nós pedimos a autorização para construir essa queda d'água, essa fonte, que aquele espaço era uma saída de emergência em caso de incêndio. Portanto, não era possível se construir nada ali. Aquilo tinha que ser uma área simplesmente asfaltada ou calçada. Agora, como o arquiteto havia previsto um orçamento para construir as tais fontes, ele falou, poxa, que decepcionante, agora nós temos que simplesmente asfaltar aquela área. Não? Talvez nós pudéssemos fazer uma calçada com algum motivo. E ele me perguntou que motivo eu queria. Imediatamente eu pensei calçada portuguesa,
calçada com aquelas pedras, vamos fazer uma coisa aqui em homenagem a uma coisa que todo brasileiro reconhece, que é o calçadão de Copacabana e aquelas ondas desenhadas pelo Burle Marx, que existem também em Lisboa, mas no Brasil elas são um pouco mais pronunciadas, elas são mais, digamos, mais brasileiras do que as portuguesas e fazem aquelas ondas que todo mundo reconhece. Aqui na UMC, elas não há a onda inteira, elas são só uma meia onda, mas claramente aquilo todo brasileiro reconhece como digamos, um padrão brasileiro. E eu tenho muito orgulho de ter sido a inspiração dessa calçada. Legal, muito obrigada. Obrigado a vocês.